Agora, um reino onde todas as coisas eram possíveis. Para quem ainda não conseguiu dimensionar até aqui essa leitura do 1 até o 2, 15, 16, esse era o rei mais rico do mundo. É interessante você saber que a Babilônia foi um dos reinos mais conhecidos, mas como você viu, até um período onde o rei Xerxes reinou. Ele tinha aí vários países ao seu controle. Aí a Bíblia vai falar de tribos e tal, mas ele tinha como se fosse o dono do mundo. Como a gente viu, o jardim do palácio, o piso era feito de ladrilhos azuis. Ladrilho naquela época já não era uma coisa tão fácil. De mármore, de bronze e tinha até banco de ouro e de prata. Aquele era o cara mais rico do mundo e também, consequentemente, o mais poderoso. Acontece lá essa questão dele de poder, de mandar em todo mundo, né, e de não conseguir a reverência da sua esposa. E por um acaso, Deus levanta uma serva dele. Enquanto um tinha tudo, o rei tinha tudo, para vocês terem uma dimensão melhor. Ia da Índia até a Etiópia, vocês conseguirem visualizar o mapa. E ele ainda era exibido, né? E levava e fazia essa festa aí, essa festa mesmo de uma semana, e todo mundo podia beber do vinho dele. Não do vinho do mercado, mas dos vinhos mais caros, que era o vinho do rei. E Deus levanta uma menina. E quem é essa menina? Uma órfã de pai e de mãe. Uma menina que foi criada com um tio, que entre aspas não era mais escrava, mas a gente vê que até hoje a escravidão continua, porque as pessoas se submetem a trabalhos, né, praticamente escravos. Então podemos dizer que ela ainda era escrava. E que a garota não tinha nada. Não tinha nem herança, porque ela estava sendo criada com um tio. Às vezes a gente vê por aí pessoas revoltadas porque não tenho mãe, não tenho pai. Porque eu nasci e não conheço meu pai. E Esther era uma dessa, só que não revoltada, temente a Deus. E o que mais me deixa constrangido com essa história é que muitas vezes a gente tem tudo, ou talvez não tenhamos tudo que nós queremos, mas temos tudo que nós precisamos. E a gente começa a murmurar como se nós não tivéssemos nada. Meu Deus do céu, que isso. Um exemplo é a nossa congregação. A gente está à frente do nosso tempo, né? Deus mandou seminarista para cá se a gente nem igreja somos, de graça. E para quem não sabe, já tem uma outra que deveria estar aqui hoje, mas por ser feriadão ela foi ficar com os pais, que vai ficar no lugar do Anisto. Também de graça. Deus deu o terreno para a gente, de graça. Deus deu os tijolos para a gente com 60% já pago. Só dependeu da nossa fé. Lembra que a gente se reuniu? Vou lá comprar e fomos e deu o cheque e os tijolos estão pagos. Às vezes a gente demora para reconhecer o que Deus tem feito por nós. Mas a menina Esther, além de tudo, estava prestes a ser
violentada, a ser estrupada. E em algum momento, a gente vê a murmuração dela, o seu tio já tinha uma dimensão do que seria. Por isso que ele fala assim, ó, quando você chegar lá, você não fala que você é judia, ou que você é cristã, que você é crente. Você fala troca até o teu nome. Porque pode ser que porque você tem essa origem, você seja maltratada, você seja, né, menosprezada, ridicularizada, mas chega lá você fala outro nome. E aquela menina caminha com o Senhor, talvez como Jesus na via sacra. Talvez como Davi, quando ele escreve, ó, no vale da sombra da morte, aos pés do rei Saul. Quando Jesus fala lá, mas seja feita a tua vontade, e Davi fala que, ó, ainda assim eu creio que Deus prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Eu vejo Esther, sem, é claro, dizer, mas eu imagino ela, eu sei que eu estou indo como ovelha muda para o matadouro. Porque até então ela estava sendo criada como pobre, né? Igual a gente, com o nosso barraquinho, nossa comidinha. Um dia tem, outro dia não tem. Um dia bebe isso, outro dia não bebe. Mas a partir do momento que ela foi tirada, a mente daquela menina já foi totalmente violentada de traumas que você nem consegue imaginar. Imagina alguém entrando na tua porta para levar a menina e a menina sem saber nada, porque antigamente não tinha essa, com licença, sou o oficial de justiça da vara da infância e da adolescente ou do batalhão e tal. Não, aqueles soldados grossos entrando, levando a menina pelo braço. E depois é jogada no meio de um monte de outras meninas também, todo mundo chorando, e ela segue firme e constante. Às vezes falta na gente essa certeza de que Deus realmente é o nosso advogado. Que a gente não precisa se lamentar nem com Deus, nem com a igreja, nem com os homens. Por quê? No tempo de Deus Ele vai providenciar o alívio. Ele vai providenciar a solução para os nossos problemas. Talvez não a solução que a gente quer, ou que nós estamos pedindo, mas a solução melhor para que prossigamos no seu trabalho. A gente precisa aprender com Esther de que ainda, como diz a Bíblia, né, ainda que a figueira não floresça, ou ainda que não haja beleza, ainda que não haja fruto, eu creio que o Senhor providenciará tudo. Assim como Moisés lá no Monte Sinai com o filho falou o quê? Quando o filho perguntou para ele, quem vai ser queimado na fogueira? O Senhor preparou esse altar aí, quem vai ser torrado lá? Qual vai ser o sacrifício? E Moisés falou o quê para o filho? É você? Ele sabia que era o filho. Moisés sabia que era o filho. Mas Moisés falou o quê? Deus proverá. Por quê? Porque ele não queria queimar o filho. Moisés queria queimar. Moisés ia queimar por obediência, mas não por vontade própria. Deus proverá. Eu creio que Deus mandou vir aqui te queimar, mas que até eu acender o fósforo, não tinha fósforo naquela época, Deus proverá. E Esther segue, firme e constante. Eu vou ser estrupada daqui a pouco. E ela, E eu imagino que, queria que vocês imaginassem também, com todos esses traumas, ela ainda conseguir ser uma pessoa, como que a Bíblia está dizendo dela aí? Simpática, graciosa, podemos dizer assim, bem-humorada. Imagina, depois de tudo isso, os guardas chegarem a jogar lá no meio de um monte de criança, tudo chorando, e ela ia ficar como? Calma, fica aqui, eu te ajudo. Porque esse é o servo de Deus. Não importa o que está acontecendo, mas ele socorre o próximo.